Seguindo aqui adiante, eu vou pedir ao diretor que, por gentileza, coloque o próximo item da pauta. Se a memória não falha, é uma matéria aí do padre Paulo Ricardo, né? Que é: Tribunal decide que topless na igreja. Tudo bem, para quem não sabe, topless bom, enfim, é basicamente se nós ficássemos, né, aqui sem camiseta e entrássemos dentro de uma igreja. Mas vamos ler aí a reportagem do site do Padre Paulo. Ó. O título diz: Topless na igreja, tribunal decide que sim. Para juízes da Corte Europeia de Direitos Humanos, feminista que simulou aborto de Cristo na igreja de Madalena, em Paris, tendo os seios à mostra, estava meramente exercendo seu direito à liberdade de expressão. Bom, vamos lá. A notícia é de outubro, mas como os eventos que faz referência se passaram no Natal e estamos próximos dele, vale a pena fazer aqui igual registro. Juízes do tribunal já citado decidiram por unanimidade que uma feminista que tinha simulado um aborto de Cristo na igreja de Madalena, em Paris, com os seios à mostra, estava meramente exercendo seu direito à liberdade de expressão. Na decisão de 11 de outubro de 2022, a Corte de Estrasburgo condenou o Estado francês a indenizar a cidadã. Rezem pela conversão dela. Ela tinha sido condenada pelo crime de exposição sexual. A ativista, à época membro do Fêmen, entrara de topless na famosa igreja parisiense dedicada a Santa Maria Madalena, em 20 de dezembro de 2013, com inscrições pro aborto no corpo. Ela ficou de pé em frente ao altar com um véu azul para zombar da Virgem Maria e com pedaços de fígado de boi para representar um bebê em estágio fetal. Depois, encenou um aborto de Jesus e urinou no chão em frente aos fiéis, que ensaiavam canções de Natal. Uma queixa do pároco levou à prisão da ativista e a sentença foi confirmada, inclusive, pela Corte de Cassação da França, a mais alta instância do Poder Judiciário no país. De acordo com o Tribunal de Estrasburgo, no entanto, os tribunais franceses violaram o artigo 10 da Convenção Europeia dos Direitos do Homem sobre Liberdade de Expressão, já que a condenação se deu no contexto de um debate político. Segundo os juízes, o único propósito da ativista era contribuir para o debate público sobre os direitos das mulheres. Eu queria só fazer um parêntese. Pois muito bem, excelências, vocês peguem essa mulher e levem para que ela urine e façam uma cena de aborto no tribunal, no plenário da corte. Ato antidemocrático. Pronto, perfeito, vocês façam isso aí. Aliás, ela pronto, tá aí a minha sugestão. O senhor Alexandre de Moraes e todos os outros ministros, quando tiverem um problema desse, peguem o que vocês estão dizendo aí, que é liberdade de expressão, e levem para dentro do plenário do Supremo e façam isso lá. Continuando, né? Vamos dizer da corte, os tribunais franceses erraram porque se limitaram a examinar a questão da nudez de seus seios em um local. Levanta um pouquinho mais. Em um local de culto. Se limitaram aí. Isolando-a da performance global em que estava envolvida, sem levar em conta, no equilíbrio de interesses, o sentido que a requerente quis dar ao seu comportamento. A conclusão do tribunal é de que a pena de prisão imposta a ativista não é necessária em uma sociedade democrática. Palavra demoníaca essa daí. Caso similar aconteceu na Alemanha também em 2013. Ora, meu irmão. Eu tô surpreso, mano. Eu tô surpreso mais porque a corte francesa condenou a mulher. A minha surpresa tá aí. Mas enfim. Essa de subir no altar e dizer eu sou Deus. Mas rapaz, dava uma rasteira bonita de cima do altar, viu? Subiu no altar da Catedral de Colônia com as palavras: eu sou Deus, no corpo e os seios à mostra. A feminista foi condenada pelo crime de perturbação do culto religioso. Se o mesmo raciocínio do Tribunal de Estrasburgo for adotado, o Estado alemão poderá ser condenado a indenizar. Por favor, não dê ideia não ao Estado alemão, que eles certamente vão indenizar. Não presta, acontece lá. Bom, para Gregor Pupink, diretor do Centro Europeu de Lei e Justiça, o caso Bouton versus França é emblemático. Está se tornando um costume no Tribunal Europeu de Direitos Humanos defender esses ataques às igrejas e contra a igreja. No entanto, o jurista francês assegura a corte jamais teria apoiado uma exibição tão macabra se ela tivesse acontecido em uma mesquita ou no recinto de um tribunal. Mas uma amostra de que a justiça não é tão cega quanto deveria.
mas do que servem as leis e parlamentos, chefes de Estado e outros mandatários do povo, se no fim das contas estamos nas mãos destes seres infalíveis e iluminados chamados juízes. Eita, tocou. Por gentileza, eu não é pra fazer mexendo da Gazeta não, de verdade. Diga a verdade logo. Vote aí, por favor, no Instagram, que tem um discurso, Glaucio, de José Américo de Almeida sobre o que é que anda fazendo falta dentro de um tribunal. Por favor, Alexandre de Moraes, o discurso é de 1913, viu? Não tem nada contra você. Inclusive, né, já cantamos aqui a sua musiquinha no início do programa. Mas de verdade, se você vê isso Internacional Socialista. não peraí, pô, você Falta aprender muita gente. Você tá demais aí. Bota aí, por favor, Luciano, no Instagram do... Eu posso ler aqui, pra facilitar? Eu vou ler aqui, pra não dar esse trabalho todo. Deixa lá mesmo, Luciano. Não é? Pode deixar lá, porque tem a ver com a matéria. Mas é um discurso muito bonito. Rapaz, deixa aí. Não, o engraçado é que, lembrando, né, só pra voltar aqui enquanto o Felipe pesquisa ali, o comentário que eu ia fazer naquele momento era o seguinte, né, que tipo, eu lembro que certa vez, Glaucio comentando comigo sobre essa questão de ataque, se deveram ou não responder, se deve não dar outra face, dizer que São Tomás de Aquino dizer o seguinte, olha, contra você, se só o afetado é você, silenciar é uma virtude. Uhum. Mas se for contra outra pessoa, entendeu? Aí pode ser que você se levante. É dever até, né? Pode ser? É dever. Não, pode ser, eu digo pode ser porque eu não tinha certeza do que eu ouvi na época, irmão. Sim. Não precisava dar em mim, não. Ó, Mas é bem aí. Deve que é só pra arengar, pô. quantas Fala vezes isso, que é dever. o tribunal do júri tem sido o balcão onde tinha a moeda da venalidade? Quantas vezes a balança da justiça tem servido para pesar graças e privilégios pessoais? Quantas vezes se tem feito entre os jurados a cabala das forças eleitorais? Quantas vezes a passividade dos poltrões e dos aduladores tem feito suas mesuras aqui dentro? Quantas vezes, finalmente, a espada da lei tem sido o cutelo da inocência imolada? Qualquer que seja o critério da pena na diversidade das escolas, a liberdade moral, a defesa social, a coação psicológica, o conceito de justiça é sempre uma emanação ética. Mas entre todos os sistemas filosóficos e entre as diversas religiões, não sabemos de mais sólida justiça do que aquela que propõe Jesus de Nazaré, vítima da mais clamorosa iniquidade humana que nunca se viu. Nenhum conceito de justiça, na multiplicidade dos princípios, tem aquela divina simplicidade do dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nenhum conceito de justiça, a justiça precisa, portanto, ser iluminada por essa tocha divina. Sim, os propósitos de regeneração devem se abeberar nessas fontes de tão sadia moral. Esses seculares preceitos divinos devem ser o guião das consciências. A invocação desses pios influxos deve ser o critério dos nossos atos de tão subida gravidade. Marte da mais desalmada iniquidade de todos os séculos, deste canto onde estás com o rosto desfigurado e as carnes rotas, incuti aos homens de minha terra a suprema virtude que é a coragem de fazer justiça. Só abro um parêntese, esse discurso foi homenageado por São Pio X. Apenas. Então, tá aí. Faz falta, São né? Pio X. Faz falta aos juízes dos dias que correm lembrarem desse grande jurista, político, enfim, escritor da nossa história. Assim, eu fico... Ou saudade daquele tempo. Não, mas não é nem saudade desse tempo, não, cara. A gente fica indignado com o absurdo posto por um tribunal desse. Como é que pode, cara? Se uma pessoa for, se uma pessoa for no meio da rua, tirar a roupa e fazer isso aí que essa mulher fez dentro dessa igreja, ela vai ser presa por atentado ao pudor. Aí dentro da igreja me vira um juiz, um estrupício. Não, é liberdade de expressão. E outra, é o juiz quem decide. A mulher ataca o café do cara. Manda a mulher dele sair ele dentro quem decide se é ou não ofensa. A mulher dele, ou o que é que ele tenha de relação com outra pessoa. Faça Manda isso ele na lá, minha porta que vai ser ressalchado. Meu Deus, rapaz. Pois é, né? Assim, de fato, nos faltam palavras pra dizer. Às vezes, né? A realidade às vezes é tão absurda que Não, você porque não nesse sabe nem caso aí, descrever. você não precisa nem falar. Você só precisa agir, A né? lei, é só ler a matéria Sei que lá, já gente, tá- vem Não cá. é? Você já Joga fica um cobertor mesmo, por cima, assim, vem pra cá. exato, a conclusão, né, da loucura se impõe, porque Se tivesse feito na mesquita, daria em quê?
Vê pelo lá no amor de Catar, Deus. né? No Catar todo mundo... Eu acho que isso só acontece por falta dessa militância que Aí, hoje falta na Você igreja. deu uma boa sugestão. Por favor, senhores ministros da Corte de Estrasburgo, sei lá, do raio que o parta. Mudem a sede de vocês pro Catar. Vamos Lá lá. a liberdade, né? Vamos Pois lá. é, você vê, né? E, assim, o fim do texto aponta para um problema fundamental e a gente tá sofrendo Os isso no Brasil, iluminados, né? infelizmente, né? Que é assim, pessoas de fato que não foram nem eleitas por ninguém decidindo coisas, porque, por exemplo, o STF no Brasil, sem entrar em questões políticas, mas o STF, como se diz, ele tem um papel contra-majoritário, ou seja, às vezes ele contesta os interesses, entre aspas, da população, mas o fato é que eles decidem essas coisas e eles não respondem a ninguém. Então, você fica simplesmente com um poder absoluto. Absoluto. Porque não tem ninguém que puna você, como é que faz? Como é que faz esse controle? E aí, chega até a ser ridículo mesmo, porque, sobretudo na Europa hoje em dia, se você assim, se desvia 1 centímetro do discurso woke, do discurso da lacração hoje em dia na Europa, você tá perdido. Absolutamente perdido. Não é? Não é considerado liberdade de expressão, não é considerado nada disso. Aí o que é que eles fizeram? Não, é porque tem o tribunal não considerou o contexto da manifestação da mulher. Quer dizer, você pode fazer absurdos, entendeu? Mas se o contexto da sua Cara, manifestação... pra mim isso é uma desculpa, doido. Isso é uma Não, desculpa. assim- O cara, ele simplesmente não quer decidir em favor da igreja. Então ele vai procurar, entendeu? É como o petista, né? O petista porque é o exemplo que vem na minha cabeça, mas tipo assim, se você já tá fechado com uma questão de defender ela que seja, ou de aprovar ela que seja, ele vai procurar qualquer argumento, até o mais raso, Abortista. pra dizer, pronto, ele não vai querer ceder, ele vai procurar qualquer que seja o argumento pra dizer, olha, fiz isso aqui por causa disso aí. E pronto. Mas O nesse pior caso é o há o precedente. perigo mesmo deles acharem que isso é liberdade de É expressão. porque no caso aí abre esse pior é o precedente, precedente. tá entendendo? Aqui já acontece isso. Agora Se você vê- sai às ruas pra manifestar a favor de sua liberdade, é ato antidemocrático. É, mas aí o que é ato antidemocrático? O que é democracia na Não cabeça do existe definição.